vou ler um poema que é meio que um grito feminista, assim. Mãe do céu. Quer mamãe? Com o tempo, não precisa mamãe. Precisa sim. Também quero minha mãe. Seu peito é fonte, leite jorrando, oásis no deserto, travessia curta até o mel. Maná não cai do céu, mas a terra é fértil, semente viva. Nela brotam todos os desejos, entrega garantida. Venha, minha filha, desabotoar meu peito. Mamãe está aqui, lá, em qualquer lugar onde você quiser estar. Você, no início da sua fala, comentou sobre esse livro reúne poemas que você já havia escrito, né? E, pelo que eu entendi, você não tinha, né, a intenção de publicar um livro, né? Você Não, foi escrevendo. fui escrevendo. É meio que ele saiu. É um livro que eu não pensei no leitor. E também não necessariamente teria que pensar, mas assim, eu digo que eu escrevi, o que eu coloquei no papel era o meu sentimento mais genuíno sobre cada coisa que eu escrevi. Porque eu não tinha intenção no princípio eu não tinha intenção de publicar. Eu estava escrevendo, era um livro de contos. Né? Mas, então aqui fala de mim, né, da minha relação como mulher com o mundo, mas também tem coisas de mulheres com as quais eu conversei, eu ouvi, e que me falaram de suas experiências, e que teve um, inclusive, que virou um poema aqui, e até fala sobre um aborto. É uma amiga minha, né, que ela teve uma depressão pós-parto. Imagina a situação. Ela estava separada, grávida, o marido não estava dando nenhuma assistência para ela sofrendo muito, uma situação financeira muito difícil. E aí ela me disse que eu fiz, claro, ela me autorizou a escrever, mas claro que eu não vou falar o nome. Mas aí quando a criança nasceu, ela falou pra mim que ela olhou pra criança, ela estava doente, né? E ela olhou pra criança e falou assim, é pior do que merda. Porque se fosse merda, eu dava descarga. Porque ela me contou que ela sentiu uma carga tão grande, uma responsabilidade tão grande de cuidar daquela criança, e ela não sabe, naquela dificuldade toda, ela deprimida, sabe? E ela teve esse pensamento. Ela foi honesta e me disse isso. Claro que depois ela melhorou, resolveu as coisas e, né, ela cuida muito bem da filha e tudo mais. Mas isso poderia ter redundado numa outra situação. Ela poderia ter jogado essa criança pela janela, né? Mas é para você ver que nem todo mundo que às vezes tem um filho, ele queria ter esse filho, ou teria condições para ter esse filho, né? E é disso que ela estava me falando, né? E isso eu fiz virar um poema, né? Ou seja, essa história não é minha, é de uma outra mulher, né? Mas poderia ser a minha história também. Inclusive eu, quando a minha filha nasceu, eu tive também um início de depressão, né, que foi leve, não tive nenhum pensamento em relação a isso,
Mas eu senti também uma carga muito grande. Eu lembro que quando eu olhei para ela, eu pensei, tá ali uma pessoa que precisa de mim o resto da minha vida. Isso você tem que pensar muito nisso. Que quando você põe um filho no mundo, é uma responsabilidade para o resto da sua vida. E essas coisas têm que ser mais discutidas, sabe? Eu acho que a questão da maternidade, esse negócio que até então, ser mãe é sofrer no paraíso, sabe? Precisa ir desmistificando muito essas questões da maternidade. Você, alguns poemas seus, né, esses dois que você leu, principalmente, eles abordam a questão, né, o lugar da mulher na sociedade, a questão da maternidade, né, o sistema também patriarcal. Essas discussões, elas já estavam presentes até mesmo nesses poemas mais antigos, ou isso veio quando você começou a organizar, reunir o seu trabalho, todos esses escritos? O que assim também você acha que pode ter influenciado um pouco na sua escrita? Então, muito interessante essa pergunta, porque, como eu disse, né, eu estava escrevendo as coisas que eu sentia ou que me vinha na cabeça, tipo uma ideia de alguém que falou alguma coisa comigo, que eu tive vontade de refletir sobre aquilo, e às vezes refletir em forma de poema. Mas, e saíram, todos esses poemas estavam entre os 80 poemas que eu tinha escrito. Mas tinha também outros poemas, eu tinha muitos poemas falando muito sobre economia, sobre o momento que a gente estava vivendo, né, desde 2013, e sobre questões sociais, né? Na hora que eu fui juntar todos esses poemas e para transformar isso num livro, aí que veio a questão. Eu poderia escrever, publicar um livro que falasse mais diretamente sobre as questões políticas, econômicas, sociais. Daria para fazer um livro nesse sentido. Só que aí também a gente começou a ver que tinha muito esses poemas que falavam sobre a questão da mulher. E eu também passei por um problema, uma separação que foi muito dolorosa, e também aqui reflete um pouco isso também, que eu comecei também, através dos poemas, a refletir também a minha condição de mulher, né, na sociedade. E a gente viu que tinha muito isso, e aí a gente tinha que decidir, ou fazer um livro que tocasse nessas questões feministas da mulher, ou a gente escreveria um livro que falasse da sociedade, de política e tal. E aí eu mesma achei que era mais urgente falar sobre essas questões femininas. Eu achei que... E outra, e eu sou uma mulher também, mas também que... Até porque o livro também, ele aborda essa questão feminista, essa questão da mulher, né? Mas ele também situa essa questão dentro de uma coisa muito maior, que é o sistema patriarcal. Tanto é que o último poema, ele fecha falando justamente onde está o amor, que é o poema rápido, que ele vai perguntar onde é que está o amor. Porque é justamente a coisa que é mais fundamental agora, nesse momento que a gente está vivendo, é essa falta de amor, essa questão do ódio, né? E de onde é que surge essa falta de amor? É muito simbólico, né, de um sistema que você vive, que para você viver você tem que matar o outro, que é um sistema competitivo,
Você não né? Que quer... não tem lugar para todos. Você não quer ler o poema para o pessoal que está assistindo poder ter um entendimento melhor do que você está falando, já que você está falando partindo do poema, né? Tá, vou ler esse poema. Deixa eu só... Eu vou aproveitar e filmar de novo. Pronto. O rápido. Desculpa. O rápido. Procurei em todos os cantos da casa. Não está lá. Ah, esse menino levado, onde foi parar? Procurei entre os filósofos, debaixo das lãs dos pastores, entre os mendigos também não está. Andei por shoppings e academias, até me fantasiei de enfermeira. Nada. Onde se meteu o meu amado? Deve estar por aí, dormindo na terra, nu, sem nenhuma coberta. Amor, vê se me manda notícias. Sua Afrodite o chama. Será que alguém raptou o meu menino? Psique, acenda uma vela. Estou louca de desamor. Ele está dentro de mim. Mas agora é só um verbo que se desfez da carne. Será que mataram o meu guri? Ele é muito temido. É muito sagaz. Mas sou mãe. E é filho do fogo meu rapaz. Vou ressuscitá-lo. Nem que para isso tenha que cortar e jogar no mar o saco do patriarca. Então o livro é finalizado com o corte do saco do patriarca, que é uma alusão, né, de como nasceu Afrodite, que foi quando cortaram o saco de Urano e jogou no mar, né, e aí nasceu Afrodite, nasceu o amor. E você vê de onde nasce o amor, né? Que situação dramática, né, para o nascimento do amor. Nascer é dolorido, né? Sempre, né? Eu acho que tá bom, né, Paulo? Vamos tem falar mais bastante um material. pouquinho. Queria falar mais um pouquinho Tá. pelo seguinte, até agora a gente falou do seu livro, falamos Falamos do muito título. do título, falamos dessa questão do feminismo, né? Uhum. Poesia feminista. Mas eu queria saber o seguinte de você, projeto, é o seguinte, duas coisas que eu queria saber de você. Uma, que é rapidíssima, de onde vem seu sobrenome? Porque você disse que é de Minas, né? Sobrenome. Tá. Então, Ubermária Esperandio. Na verdade, seria Esperandio, que é o nome italiano, né, que significa esperando em Deus. Legal, bonito. Esperandio. Bonito. Esperando em Deus. Dio é Deus. Ah, Sim. tá. Pô, bonito. Agora, parte editada de novo. O que eu posso publicar disso? É só quando você fala do Esperandio, o resto tira. Isso. Tá. Legal. E, bom, então, dando continuidade, né, ao nosso bate-papo, eu queria saber de você o seguinte, formação, você tem alguma formação em letras? Ah, sim. Veja bem. Eu acho que é importante falar isso, até porque eu retomo isso depois, né? Quando eu comecei a fazer faculdade, eu comecei primeiro fazendo curso de letras. Eu fiz a metade do curso de letras. Depois eu mudei para comunicação social. E eu fiz comunicação social. E aí eu trabalhei no Estado, na assessoria, na época do governador Dante de Oliveira. Trabalhei como assessora na Secretaria de Comunicação. Trabalhei também como assessoria parlamentar, trabalhei muito com política durante muitos anos da minha vida. Também trabalhei como professora no Estado, fui professora no Estado também durante muitos anos. Depois eu fiz mestrado em mídia, política e cultura. Ali, então, assim, eu já tenho, né, um pezinho na letra lá no início, porque eu fiz a metade do curso. Depois também no meu mestrado,
eu trabalhei também uma parte dessa questão dos estudos culturais. E aí, no mais, eu sempre li bastante. E depois, quando eu vim morar aqui no Rio, há 5 anos atrás, eu vendi o meu carro. Eu tinha um carro, isso é bem interessante falar, né? Meu carro virou literatura, né? Eu tinha um carro e aqui primeiro que eu não gosto de dirigir. E aqui eu sempre morei perto de metrô, eu podia andar de metrô. E eu tomei essa decisão de vender o carro e usar o dinheiro numa formação de literatura. E aí eu fui fazendo muitos cursos, eu fiz muitos cursos na Estação das Letras, fiz na AIC, fiz em outros lugares agora também que eu não estou lembrando, mas enfim, eu fiz muitos cursos de literatura. Isso me ajudou muito, né? Porque antigamente, tipo na época do Carlos Drummond de Andrade, que não existia esses cursos, né? Os poetas, os escritores, eles criavam, né, uns encontros, eles se organizavam, né, na turma, né, deles, dos escritores, né, e trocavam as informações, né, cada um lendo as coisas que queria, depois eles trabalhavam juntos, né. E aí hoje a gente já está vivendo uma outra realidade, né, a gente tem hoje uma realidade de que você faz essa formação fazendo cursos. É ali que você entra em contato com as pessoas, né, com o conhecimento também, com os outros autores. Então a minha formação foi nesses cursos e aí também lendo vários, eu sempre, um dos meus preferidos, né, foi o Drummond, a Clarice Lispector. Mas assim, eu nunca me preocupei também em copiar estilo, nada. Eu lia, sentia e na hora de fazer o que eu fiz, eu acho que é muito meu isso aqui. Eu li muito também o Boaventura de Souza Santos. Eu amo o Boaventura de Souza Santos também. E também o Gonçalo Tavares, que é um português que assim, já foi traduzido em mais de 40 países. Eu gosto muito dele, li muitos livros dele e fiz cursos com ele também, né? E aí também, assim, eu fiz o meu próprio estilo, e que não é um jeito único também de escrever. Aqui tem coisas que é muito próximas, assim, de epitáfios. Né? Essa era outra pergunta que eu ia te fazer, a questão do estilo. E dentro dessa questão do estilo, mais uma coisinha só, mais um adendo, né? Eu acho que foi em 2011, não sei, 2012, 10, sei lá. A gente começou a se relacionar com o pessoal do grupo Música Surda. Então, só aí que eu vim saber que existia uma pós-graduação em poética. Eu nunca pensei que existisse uma pós-graduação em poética. Quer dizer, eu estou falando isso porque você tem alguma coisa nessa área de poética, algum estudo específico nessa coisa da poética? Não. Não. Você fez esses cursos que você está dizendo e o teu percurso em letras. Uhum. Tá. E aí, então, a sequência da pergunta é... A Fernanda Bortoni, quando esteve aqui com a gente, né, ela falou de uma questão foi matéria da poesia. E perguntaram para ela qual era a matéria da poesia dela. Você tem alguma coisa também nesse sentido? Tem alguma matéria de poesia para você quando você vai compor seus poemas? Ou os poemas vêm ou já estão dentro de você e eles vão saindo de acordo com? Isso é relativo. Às vezes eu tenho aquilo que o Ferreira Goulart falava do espanto, né? Às vezes eu vejo uma cena na rua e ali eu capto. Aquilo ali já me traz um poema inteirinho. Né? Às vezes acontece assim. E normalmente o que é mais frequente
surgir a ideia eu lendo. Por exemplo, o Bauman me inspira muito. Eu tenho muitas ideias quando eu estou lendo Bauman. Você tem texto inspirado pelo Bauman? Tenho. Não nesse livro? Não, aqui não. Tá. Eu gostaria de ver. Então, o Nietzsche também, eu gosto muito de ler o Nietzsche nesse sentido. A filosofia, né, é uma coisa assim que me inspira muito. Eu acho que vai abrindo, né, a sua cabeça a respeito de muitas coisas. E aí, às vezes, você vai fazendo conexões ali e vai surgindo um poema, um conto. Mas há momentos também, e isso também é muito comum, às vezes eu estou refletindo, às vezes até numa leitura, e eu chego a uma conclusão sobre, às vezes, um vasto assunto e transformo aquilo numa frase que vira 2 linhas. Né? Eu condenso aquilo em 2 linhas. Aí eu chego a uma conclusão, né, a respeito e vira uma frase. E às vezes aquela frase é só aquela frase. Ou às vezes eu viro um conto muito curto. Mas às vezes também daquela frase, eu abro ela, eu vou refletir mais ela e vou ver imagens que está no meio daquela frase, ou eu acho uma situação que cabe dentro daquela frase, e aí eu crio um poema ali, ou no caso um conto. Né? Então tem várias formas disso surgir. Então não tem uma matéria de poesia. Não tenho. Tem momentos, tem leituras, tem inspirações. E às vezes é uma cena que eu vejo na rua, às vezes uma conversa que eu tenho com alguém, às vezes é um livro que eu estou lendo, então quer dizer, não sou eu que estou decidindo, Sim. Eu não estou. Mas é muito sintomático também, né, que justamente saia um livro, né, dessas coisas que parecia que estavam tão dispersas. Né? Esse, por exemplo, que estaria... a escrita, na verdade, é aquilo que você traduz para o seu corpo. Você pega todas essas coisas e tem uma tradução que é uma tradução feita por um corpo feminino. Esse aí estaria mais ou menos dentro do que a Fernanda falou aqui, que seria uma matéria de poesia, porque ele é um livro que fala de uma temática, né? Isso. Não, aí isso aqui eu criei, eu juntei, eu organizei. Você uniu para compor criei uma personagem, né? Mas isso não foi pensado assim. Porque também tem autores que vai publicar um livro que ele já, de início, ele fala, eu vou falar, por exemplo, sobre o vento. Sei. E aí ele vai, o fio condutor vai ser o vento. E aí ele vai construir cada poema que tenha a ver com essa questão do vento. Não, aqui foi criado, eles foram criados aleatoriamente. Mas, ou seja, já existia esse fio que era inconsciente, né? Que era esse fio feminino, né? É que tem, tirando agora a Fernanda da história, né? Mas pegando a questão da matéria de poesia, porque tem certos escritores que eles, por mais que tenha tudo isso que você está colocando, mas você vai ver na obra, existe uma linearidade, o que pode ser, o que poderia ser entendido como sendo uma matéria de, ou seja, um autor que se ocupa muito mais de uma determinada coisa. Vou usar agora só por exemplo, seria uma autora, ou até um autor, tanto faz, que tivesse na sua poesia uma linha mais feminista. A maioria dos seus textos seguissem nessa linha do feminismo. Sim, eu acho que toda a minha escrita, ela tem sim essa pegada feminista, né? Mesmo quando eu não estou falando diretamente do assunto, mas eu acho que no fundo o assunto está tocando nessas questões, porque tudo que eu escrevo, mesmo sendo uma coisa particular, eu estou situando ela dentro de uma coisa que é muito maior. Né? Por exemplo, eu tenho um conto que ele vai falar de uma família, de políticos, e vai explicar como que funciona ali a política e tudo mais e tal. Mas no fundo, ele está também questionando, está falando também do sistema.
né? Eu tenho um conto que está falando também sobre a questão da homossexualidade e da questão também do machismo, né? E que num determinado momento tem uma palavra que vai demonstrar que está fazendo uma crítica que é também uma crítica sistêmica. Sim. Né? E, então, assim, todas as coisas que eu escrevo, eu situo elas, eu penso elas, né, de como elas se dão dentro de um sistema que é muito maior. Então, Matrioska está falando de mulher, está falando de questões pontuais, mas ele fecha falando de uma questão que é muito abrangente e que é o lugar onde essas coisas se dão dessa forma, que é, quer dizer, a forma como eu acredito. Então a sua poética, ela não se encerra, não se limita dentro de uma questão de uma matéria específica, e seria muito mais, como você até ilustrou, né? Uhum. Você está na rua, você viu uma cena, aquela cena te impactou, você recebe aquilo, você pegou aquele recorte social para você. Sim. E você vai produzir aquilo. Ora, mas acontece que tudo isso está se dando no interior de uma mulher. Isso. Então a mulher fêmea, quando vai falar daquilo, vai evidentemente ter as suas nuances feministas. Sim, é uma mulher que está falando, mas também é uma mulher que tem um pouco de consciência do que é ser mulher dentro dessa sociedade, né? Uhum. E que às vezes vai ver uma cena acontecer e que vai interpretar aquilo. Eu não vou interpretar aquilo como uma mulher que é machista. Claro, né? Claro. Ela vai me tocar de uma outra forma. Sim. Ela vai me tocar de acordo com essa mulher que existe dentro de mim. Senão não teria resposta feminista. E essa mulher também entende essa questão do machismo como uma questão patriarcal. Sim. Né? É uma mulher política também, né? E que situa todos esses, encaixa todos esses fatores dentro desse sistema que é maior. Né? Então, mesmo que os eventos se deem sem que eu, às vezes até, sem que eu os procure, acontece por acaso, mas a forma como eles me impactam tem a ver com o meu jeito de estar no mundo. Eu tenho uma... Fala, André. Esses contos que você mencionou, né, ou outros trabalhos, outros escritos, eles também estão publicados? Não, vão ser publicados. Até o ano que vem eu acredito que vão ser publicados. E já está quase pronto. Na verdade era para sair primeiro. Ela estava trabalhando eles, né? Mas eles vão sair. Só para fechar aqui essa questão, né, da matéria, né? Eu estava lendo, não sei se foi Julião Amarias, no livro de História da Filosofia, talvez tenha sido, sim, não me recordo. Mas eu sei que uma pessoa fala da questão de Marx e Nietzsche, onde para Marx, o problema de Marx era o capital, como sendo um grande gerador de problemas. Sim, para Marx basicamente é isso. E para o Nietzsche, a religião, a questão da religiosidade. Então veja bem, o Nietzsche, vários textos dele, né, o que tem um cunho de mais ataque, não de religiosidade não, mas de ataque à religiosidade, bem, o anticristo primeiro, né? Uhum. E o próprio Zaratustra, né? assim falou Zaratustra, que é inclusive até uma coisa meio satírica com os textos bíblicos, né? Com aquela coisa do discurso da montanha, né? E aquela linguagem litúrgica. Mas o que eu estou dizendo com isso é o seguinte, quer dizer, toda a obra do Nietzsche, mesmo não sendo humano, demasiado humano, o espírito livre, enfim, todos eles têm sempre um cunho de combate à questão da religiosidade, mesmo que ele não esteja falando da religião no sentido esotérico, metafísico, porque até o Filosofando com Martelo
onde ele sai quebrando tudo, literalmente, ele está quebrando aquilo que ele considera como filósofos que tentam implantar uma filosofia quase que metafísica, quase que religiosa, no sentido de que a minha filosofia é a única que pode levar à redenção da humanidade. Então ele tem forte dentro dele, até porque ele seria pastor, né? Ele era religioso. Então ele tem muito forte dentro dele isso. Tudo que ele vai ver, evidentemente, vai passar por esse filtro, e para ele, quando escrever, vai ser sempre o niilismo de Nietzsche que sai derrubando tudo. Mas também o Marx, Nesse sentido. o Marx falou também, né, que ele criticou a religião, né, ele falava que a religião é o ópio, Sim, né, sim. do povo, né.